Hora de falar sobre o Cruzeiro que tentou a contratação de uma joia do Grêmio. O Cruzeiro nos últimos dias perguntou a dirigentes do Grêmio sobre as condições para uma eventual compra de Alisson, atacante de 19 anos de idade e grande promessa do time tricolor. Na atual temporada pela equipe principal, 34 jogos, 2 gols e 3 assistências, formação do interesse divulgada pelo meu amigo Everton Guimarães. Alisson recentemente renovou seu contrato até 2029, depois de uma sondagem de um clube russo oferecendo 15 milhões de euros. O Cruzeiro já desistiu da possibilidade de contratá-lo por entender que o Grêmio exige uma condição financeira incompatível com aquilo que o Cruzeiro quer gastar. A Raposa terá reforços importantes para o ano que vem, especialmente na montagem do elenco para a Libertadores da América, mas dá para cravar que o Alisson não estará entre os reforços. Só para completar em relação ao Cruzeiro, o clube demitiu o técnico Luciano Dias do Sub-20 e Myron, que comanda o Sub-20 do América, é o favorito para substituí-lo. Vale a lembrança de que a base do Cruzeiro passou a ser comandada nos últimos dias por Fred Cascardo, que era executivo de futebol do América. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira, começando com aquela informação que a gente tinha antecipado já na semana passada. O Cruzeiro hoje comunicou o desligamento do Luciano Dias, treinador da equipe Sub-20, e agora o Cruzeiro no mercado buscando um novo técnico para a categoria. Uma informação até que a gente trouxe mais cedo na nossa live é que o Joaquim Pinto vem conduzindo aí um processo seletivo para que o Cruzeiro consiga um bom nome para comandar a categoria. O Cruzeiro entendendo que o técnico é parte fundamental neste processo de formação para trabalhar ali também na transição base profissional, e por isso o Cruzeiro terá um novo técnico na categoria Sub-20. O Cruzeiro já tinha anunciado o Wendel para a vaga do Tony na equipe Sub-17, e agora, nos próximos dias aí, teremos quem vai comandar o Sub-20 do Cruzeiro. Temos informações importantes também do time feminino. O Cruzeiro está próximo de fazer mais uma grande venda no futebol feminino. A Isa Haas, zagueira da seleção brasileira, recebeu uma proposta do América do México, os valores aí na casa de 3,5 milhões de reais, e a negociação está muito bem encaminhada e perto de ser concretizada. O Cruzeiro não fala oficialmente sobre, mas é bem provável que ao final do campeonato estadual o Cruzeiro aí tenha a venda oficializada. Cruzeiro que já negociou outras jogadoras ao longo desta temporada, receitas importantes aí do time feminino com essas negociações. A Rebeca tinha sido negociada com o futebol dos Estados Unidos, recentemente a Isabela com o Paris Saint-Germain, e agora a Isa Haas, perto aí, repito, de ir para o América do México. Em contrapartida, uma boa notícia: a volante Bedoya teve o contrato esticado pelo Cruzeiro, né? A renovação saiu, a gente tinha trazido essa informação também há um tempo no Central da Toca. As duas titulares que faltavam para renovar, a Marília e a Bedoya, e que as negociações estavam bem encaminhadas. A Marília o Cruzeiro anunciou há alguns dias, e hoje a renovação da Bedoya, contrato agora até 2027, Cruzeiro garantindo aí a manutenção das principais jogadoras titulares do time que fez uma grande campanha nesta temporada, e para o ano que vem a tendência é de um Cruzeiro ainda mais forte, porque o time feminino vai disputar a Copa Libertadores. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro começando a preparação para o duelo diante da equipe do Juventude, e com uma ótima notícia. O clube até postou nas redes sociais, que é sobre o Mateuzinho, o Matheus Henrique. Ele iniciou o processo de transição da fisioterapia para a preparação física, e dentro daquilo que a gente trouxe já há algum tempo, o Mateuzinho tem muita chance de voltar a jogar no início de dezembro. Ainda estamos com 12 dias do mês de novembro, talvez até no final ali de novembro ele já possa
ter condição, mas todo mundo trabalha também com uma certa cautela. A fratura na costela foi importante, tanto que num prognóstico inicial o Mateuzinho não jogaria mais nesta temporada, mas a recuperação do atleta muito positiva e por isso tem chance de reaparecer ainda neste final de ano. O restante foi a campo aí para um treino técnico. O Janderson, jogador que vem se recuperando, zagueiro jovem, de uma cirurgia de LCA, de ligamento cruzado anterior, tem aparecido para algumas atividades no campo. E o Fagner, ainda na preparação física, também foi a campo nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Para a gente fechar, temos informações importantes com relação ao fair play financeiro. A expectativa é de que no dia 26 de novembro, o fair play financeiro, para cuidar aí dessas questões no futebol brasileiro, a expectativa é de que ele seja anunciado no dia 26 de novembro. E aí tem duas questões que essas questões deixaram aí o torcedor bastante preocupado, que tem a ver com recuperação judicial e com a questão de aporte. E o que a gente apurou é o seguinte: com relação à recuperação judicial, tem duas medidas regulatórias e a validade para os clubes que aderirem à RJ, a recuperação judicial, a partir do fim de abril de 2026. Os clubes que aderiram à RJ antes desse prazo estão livres. Esse é um ponto importante. E essas medidas regulatórias, uma tem a ver com a limitação da folha salarial e a outra, equilíbrio financeiro nas janelas de transferência. Aí o que isso significa? Não tem a ver com o Cruzeiro, viu, pessoal? Quem entrar em RJ a partir do ano que vem, de abril, que em cada período de registro de atletas, o clube só vai poder realizar a contratação se o valor total líquido gasto com aquisição ele for igual ou inferior ao valor total líquido arrecadado com venda. Então, para quem ainda não tem RJ, o negócio vai ficar complicado. O Cruzeiro não está nisso. E a outra questão é com relação ao aporte. O aporte ele precisa aumentar o capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não considerar o aporte como empréstimo. É um recurso que serve como investimento e não como empréstimo que poderia ser ou precisaria ser devolvido depois. Aí tem uma diferença fundamental, né? Investidor com mecenas. O mecenas ele coloca a grana e recebe. No caso, o investidor não. Você vai fazer um aumento no capital e aí é importante. Isso aí não tem restrição. Então, o que o Pedro Lourenço faz na SAF do Cruzeiro, ele vai continuar sem limitação, né? O texto lá do fair play financeiro do futebol brasileiro, ele diz o seguinte: aportes de capital para cobertura de resultado negativo sem limitação. Então é nisso que encaixa o Cruzeiro. Vamos aguardar, claro, o Cruzeiro está acompanhando de perto, assim como vários clubes, e aí a gente traz essa informação para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Então vamos lá? Bora. Vamos colocar a marcha 5 e acelerar para a gente falar muito do Cruzeirão mais lindo do mundo. Voltando aos trabalhos na Toca da Raposa. Quarta-feira de trabalho, na parte da tarde. E nessa reapresentação, uma notícia que eu não me surpreendo por dois lados, Luquinhas. Uma, do Matheus Henrique, está iniciando o processo de preparação física após recuperar da fisioterapia, né? Passar pelo processo de fisioterapia. E segundo, ele, quem sabe, ainda jogar essa temporada. Por quê? Vem fazendo trabalhos em período integral e o trabalho também do departamento médico é muito sério. Sim, Matheus Henrique fora de combate desde o dia 5 de outubro, né? Teve aquela lesão contra o Sport,
fratura na costela, mais uma, né? O Matheus Henrique vem sofrendo com lesões nessa passagem pelo Cruzeiro e de fato chamando a atenção a velocidade desse tratamento, dessa recuperação do Matheus Henrique, de uma lesão que não é tão complicada, mas ela é muito chata para o jogador, Sim. porque atrapalha a fazer coisas básicas como dormir, isso nos primeiros momentos ali da recuperação. Então realmente uma notícia muito boa, o Matheus que a gente, com acesso à Toca da Raposa nas últimas semanas, já víamos ele fazendo trabalhos específicos com bola, o aquecimento ali com os companheiros, aquele bobinho e tudo mais. Então, um indício muito positivo, correndo contra o tempo para reforçar o Cruzeiro nesse final de temporada. Eu acho que vai dar, hein? E é bom até para uma composição de banco de reservas. Por exemplo, no jogo contra o jogo passado Fluminense. do Cruzeiro contra o Fluminense, se não tivesse o Lucas Silva, que não começou o jogo, se o Mateuzinho não tivesse machucado, eu tenho a impressão que ele começaria ao lado do Lucas Homero. Então, é um jogador que tem a confiança de todo o grupo, tem a confiança da comissão técnica e tem a confiança do torcedor, Sim. que eu acho que é fundamental. É até legal a gente fazer a linha do tempo dessa recuperação do Matheus Henrique. No dia 5 de outubro, ele se machucou e foi substituído contra o Sport. No dia 6 de outubro, dia seguinte, o Cruzeiro divulgou os exames que detectaram fratura completa de 2 arcos costais do lado esquerdo do tórax. Já no dia 20 de outubro, ele encerrou o repouso e iniciou atividades leves na Toca da Raposa 2, porque essa lesão na costela, ela precisa que nas primeiras semanas ele não faça nada, fique de repouso total. Faz nada mesmo, né? Que possa machucar ainda. No dia 28 de outubro, ele foi a campo e fez corridas pela primeira vez desde a fratura. E no dia 12 de novembro, também conhecido como quarta-feira, iniciou a transição da fisioterapia para a preparação física. Para mim, ótima notícia. Você, torcedor do Cruzeiro, pode responder aí do outro lado. Eu acho que o Mateuzinho joga bola demais da conta. Sim. Para mim, joga muita bola e ajuda muito quando tá dentro de campo. E agrega tanto como volante quanto como um meia aberto pelo lado. É habilidoso, é rápido, é um jogador moderno. E bom de grupo, hein? E bom de grupo. Cara muito querido. Muito querido. Me lembro de entrevistar o Mateuzinho lá nos Estados Unidos. Ali o Cruzeiro estava começando o ano e ele falando como que estava sendo legal, os jogadores, todo mundo junto. É um atleta que tem essa característica, tem essa vocação de unir os companheiros. Vamos falar do Fagner, ainda naquele trabalho de preparação física para duelo contra o Juventude. Ainda não. Complicado, segue se recuperando. Um jogador que talvez seja um reforço aí para essa reta final do Cruzeiro. Por exemplo, contra o Corinthians não pode jogar, né? Mas quem sabe ainda podendo ser relacionado para algum confronto, e ainda tem aquela questão de uma ideia do Cruzeiro para que ele permaneça o ano que vem, mas ele vai ter que chegar num acordo com o Corinthians, né, de uma liberação. Sabemos que o Corinthians deve uma grana para ele, tudo isso pesa. E aí ele recebe um salário considerado alto, né? Sim. Tem que se adequar aos moldes do Cruzeiro. O Fagner no Cruzeiro, até nessa negociação, metade do salário é paga pelo Cruzeiro e a metade do salário também é paga pelo Corinthians. Vamos prosseguir e chegar no assunto Matheus Pereira. Foi matéria que construímos na manhã de hoje, abordamos no Rádio Esportes, abordamos na Turma do Bate-Bola. Se você já viu algum recorte no nosso YouTube, não tem problema, nós vamos trazer essas informações. Por quê? O Matheus Pereira é hoje um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Então isso coloca como destaque. Mas o Matheus Pereira tem um contrato acabando em metade do ano que vem, né? Na metade do ano que vem. E aí, agora no final do ano, ele poderia assinar um pré-contrato. Mas, uma informação que é muito, muito relevante. Tenho a impressão, Lucas também com as suas apurações e a gente juntando ali daqui, que o Matheus não faz isso. O MP10 não faz isso. Gosta do Cruzeiro, está ambientado com o Cruzeiro, satisfeito com tudo que está vivenciando aqui. Então, a última conversa foi há 15 dias. Quem sabe, acabando os campeonatos, Brasileirão e Copa do Brasil, todo mundo senta e resolve isso. Sim. E bom que você citou isso, a gente pode até trazer uma lembrança de no início do ano, quando o Matheus Pereira teve aquela possibilidade de sair do Cruzeiro, que demonstrou vontade de voltar para a Europa, ele em todas as manifestações
dizia: no Brasil não tem interesse em jogar por outro clube, apenas pelo Cruzeiro. Então isso reforça, né, o carinho e até a gratidão que o Matheus tem pelo Cruzeiro, o time de seu coração e um time que o resgatou em um momento muito difícil que ele atravessava. O Matheus hoje é uma liderança técnica, Sim. é uma liderança de vestiário, é uma liderança até pra colocar em venda de camisa, porque é um Sim. cara que agrega Um cara valor. carismático, né? Tem É carismático, a comemoração dele, Tem a gelado. comemoração lá do gelado. Tem um outro trunfo também, ô gente. Não pode deixar o Telzinho longe do Mineirão, não. Ele é pé quente, é bonitinho demais. Ô, Telzinho, as bochechinhas do Telzinho dá vontade de apertar. Que é o filhinho do Matheus Pereira, filhinho também da Thalita, né? É uma família linda, né? Que o Papai do Céu sempre protege eles. Eu acho, o Luquinhas, que é uma tendência, é um caminho. 3 anos. Ele também acredita que o Cruzeiro possa ter uma equipe qualificada para Libertadores. Isso significa não perder jogador importante. Então ele está nesse contexto. Buscar algum atleta também é óbvio. Eu coloco o seguinte: vamos deixar para o fim do campeonato. Imagina o Matheus feliz aí com uma conquista, alguma coisa. Acho que ainda facilita ainda mais, né, uma permanência do jogador. E já é um cara de 29 anos, muito bacana ver a intenção do Cruzeiro de também transformá-lo, né? Já é um pilar desse projeto a longo prazo. O Matheus Pereira ficando por muito tempo no Cruzeiro, sendo uma referência para os jovens que chegam ao clube. Então, vejo com muito bons olhos isso e feliz que as coisas estão caminhando para esse lado. Exatamente. Vamos para outro assunto? Sim. Myron César, treinador do Sub-20 do América. Sim. É um nome que está muito bem avaliado no Cruzeiro para ser treinador do time Sub-20. Exatamente. O Luciano Dias teve o desligamento anunciado na manhã dessa quarta-feira e aí o Myron surgindo como principal nome nas apurações. O Cruzeiro, que também trabalha, né, na análise de outras pessoas e de outros profissionais, fazendo entrevistas com um processo seletivo bem definido, né, nessa situação do técnico Sub-20, mas o Myron como o nome mais consolidado, né, Panceiro? O Myron, que é um treinador que, até uma informação, o Internacional, buscando detalhes dele também para a equipe Sub-20, ele está bem avaliado no mercado e o Cruzeiro fazendo essa série de entrevistas, avaliações, como trocamos essas informações desde cedo e estamos trabalhando junto nela também, matérias que você pode encontrar no itatiaisport.com.br com mais detalhes, maior profundidade. E aí é um nome que agrada ao Cruzeiro. E vamos lembrar que o Myron também, por exemplo, já trabalhou com o Fred Cascardo, que assumiu recentemente essa direção do Cruzeiro. O Fred Cascardo, entre 2019 e 2022, foi o responsável pelas categorias de base do América. Nesse período, o Myron era auxiliar técnico do Sub-20 e também foi auxiliar técnico do Sub-17. Depois o Fred assumiu o profissional do América e o Myron seguiu ganhando espaço no clube, se tornou o técnico, né, do Sub-20. Então, uma relação próxima entre os dois. Muita gente, claro, não vai conhecer. O Myron, técnico do Sub-20 do América, comandou a equipe no vice-campeonato da Copinha de 2023, se não me engano. A América chegou como um azarão, chegou à final, foi derrotado pro Palmeiras. Palmeiras que à época tinha o Estevão, que tá no Chelsea hoje, e o Kevin, que é um atacante que surgiu muito bem nos últimos anos e tá na Premier League defendendo as cores do Fulham. Acho que abordamos muita coisa, né? No pacotão de hoje. Só para completar, o elenco Sub-20 do Cruzeiro se reapresenta nesta quinta-feira, pela manhã, na Toca da Raposa 1. Os jogadores tiveram férias nos últimos 30 dias para, claro, cumprir ali o cronograma. Então, Cauã Batistella, Bruno Alves, Kaique Quente, toda essa rapaziada de volta. Cruzeiro que já agora inicia a preparação para a próxima temporada na categoria de base. O primeiro foco principal é a Copinha. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.